Flamengo confirma novo patrocínio master. Bahia e Everton Ribeiro chegaram a um acordo. Goleiro Santos tem sua transferência para o Bahia adiada por problemas de saúde. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde e noite de terça-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês, like. Like de vocês é muito importante. Não é inscrito? Se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos em primeira mão e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é de graça e ajuda a continuarmos mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Gente, pedi para vocês assistirem esse vídeo até o final, que tem aí uma análise do jornalista falando sobre o amadorismo da diretoria do Flamengo, no caso Everton Ribeiro. É uma diretoria muito boa para fazer negócios com patrocinadores, mas com relação à contratação e à dispensa de jogadores, o amadorismo é muito grande. Um time que fatura 1 milhão por ano não pode ter uma diretoria, um departamento de futebol amador como tem o Flamengo. Então, vamos para as notícias? Flamengo prepara a proposta de 6,5 milhões de euros, cerca de 34 milhões e 600 mil reais por Evander, do Portland Timbers, lá dos Estados Unidos, né? O jogador aí, o Portland, né? Timbers está fazendo um jogo duro. O Flamengo oferece 6 milhões e meio, mas o Portland quer 8 milhões de euros, cerca de 42,5 milhões de reais. Lembrando que Evander é um jogador que foi das categorias de base do Vasco da Gama. Evandro Ferreira, pai e empresário do meio atacante, tem boa relação com Marcos Braz. Isso aí pode ser um facilitador para o Flamengo na contratação desse jogador, tendo em vista que Everton Ribeiro não é mais jogador do Flamengo e vai precisar de peça de reposição. Por quê? Vem aí Copa América, Arrascaeta, Nicolas de la Cruz, Eric Pulgar, são jogadores que são convocados constantemente para suas seleções. Então o Flamengo vai ter 9 rodadas que vai ter que abrir mão de alguns de seus titulares, né? Isso aí é informação do Júlio Miguel Neto. Então, mudando aqui de assunto, como eu falei, essa diretoria para patrocínios e fazer dinheiro, ela é muito boa. O Flamengo aí confirmou na manhã dessa terça-feira, dia 2, a entrada da Pixbet como patrocinadora master do clube. A empresa aí permanecerá na parte principal do uniforme do Flamengo pelos próximos 2 anos, com o pagamento de 170 milhões até o final do contrato. O vice-presidente de marketing aí, do mais querido, Gustavo Oliveira, celebrou a parceria. A Pixbet aí disse o seguinte, abre aspas, a Pixbet é uma grande parceira desde 2022 e agora traz um investimento ainda maior para o Flamengo. Este é um contrato muito importante. Ele deixa o nosso manto ainda mais valioso e dá uma visibilidade gigantesca para o parceiro. Não só com a exposição da marca nos uniformes, mas também nos nossos canais digitais. Temos certeza de que a nação, quando pensar em fazer suas apostas esportivas, vai dar uma preferência ainda maior para a Pixbet, fecha aspas, destacou em entrevista ao site oficial do Flamengo. É isso aí, a Pixbet pagará aí 85 milhões de reais por ano ao Flamengo pela parte principal do uniforme, ou seja, 170 milhões no total do contrato. Por este motivo, a camisa do Flamengo será a mais valiosa do futebol brasileiro, visto que chegou à marca de 223 milhões de reais em soma com todos os patrocinadores. Lembrando que a Sil não renovou o contrato com o Flamengo e o Flamengo vai utilizar aí a Flá TV Mais no ombro da sua camisa, né? Então, assim, segundo o jornalista Paparazzo Rubro-Negro, essa marca da Flá TV deve ficar aí por pouco tempo, pois já tem outras empresas querendo ocupar a marca, só que o nome dessas empresas não foram divulgados, né? Então vamos trocar aqui de assunto, aquela parte do Everton Ribeiro eu deixo para o final, né?
Empresário de Georgian de Arrascaeta não descarta a saída do Flamengo. Abre aspas, se houver oportunidade, vamos avaliar. Georgian de Arrascaeta, assim disse o seu empresário, está feliz no Rio de Janeiro e no Flamengo. Mas se houver oportunidade, vamos avaliar. Mas, a princípio, ele tem contrato até 2026 e vai cumprir. Ele também está muito feliz e ansioso para jogar com o Nicolas de la Cruz. No Uruguai, eles arrebentaram juntos, destacou aí em entrevista à ESPN do Uruguai. Na janela de transferência, a ESPN do Uruguai disse o seguinte: na janela de transferência do meio do ano, a Arrascaeta recebeu diversas sondagens de clubes da Arábia Saudita. O Al Nassr, da Arábia Saudita, do Cristiano Ronaldo, foi um dos clubes interessados na contratação do meia rubro-negro. No entanto, nenhuma proposta oficial chegou, ao empresário e ao camisa 14 do Flamengo. Desse modo, o mais querido aí não precisou nem recusar nenhuma tipo de oferta, O Flamengo renovou com o Arrascaeta até 2026, ou seja, o meia tem vínculo por mais 3 temporadas. Por conta da extensão de acordo, a multa rescisória também aumentou. 50 milhões de euros, cerca de 267 milhões de reais na cotação atual. Desse modo, será preciso um alto investimento para tirar o uruguaio do Flamengo. É o que o Flamengo quer fazer aí com o Gabigol. O contrato do Gabigol termina no final do ano que vem. No meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato, sair de graça do Flamengo. Lembrando que o Flamengo pegou Gabigol por empréstimo em 2019. Em 2020, o Flamengo pagou 100 milhões de reais para ter Gabigol em definitivo. Então a intenção da diretoria do Flamengo é renovar, estender o vínculo com o Gabigol, já que ele vem recebendo várias sondagens, para poder aumentar sua multa rescisória e poder espantar aí os interessados, Seguindo aqui, fala só um pedacinho sobre Everton Ribeiro, depois no final eu trago aquela matéria que eu falei para vocês. Contrato oferecido pelo Bahia ao Everton Ribeiro deve ser de 3 anos, com a perspectiva de permanecer no Grupo City em outra função após encerrar a carreira. O tricolor baiano não assinou contrato, mas em Salvador é enorme a confiança. O Bahia ofereceu aí o Everton Ribeiro 2 anos de contrato certos, 30% de aumento de salário e mais metas a serem cumpridas, assim como foi feito com o Davi Luiz no Flamengo. Caso ele cumpra essas metas, o contrato dele de 2 anos passa a ser de 3 anos. E ao final desse contrato, ele ainda vai poder escolher um cargo dentro da diretoria do Bahia. O Grupo City vê Everton Ribeiro como um grande investimento, tanto dentro quanto fora das 4 linhas, Então, vamos trocar aqui de assunto. Esse assunto do Everton Ribeiro já trouxe no vídeo da manhã, só estou complementando, então vamos aqui para mais coisas para vocês. Problema de saúde adia negociação entre o goleiro Santos e Fortaleza. Após perder espaço no Flamengo, o Fortaleza aí ficou monitorando a situação do goleiro Santos, Fez uma proposta, o goleiro aceitou, porém ele pediu para que adiasse essa negociação. Aqui, um problema de saúde atrasa a chegada do goleiro Santos ao Fortaleza. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o atleta pediu aos clubes para que as negociações terminem se desdobrando a partir de quarta-feira, amanhã. A filha do jogador passou por um problema sério de saúde, fazendo com que as negociações se atrasassem. Então é isso aí. A filha do jogador está enferma, está recebendo cuidados médicos. Então, assim, ele pediu para que desse uma segurada nas negociações e que desse continuidade a partir de amanhã. Ainda conforme Vene Casagrande, o pedido de Santos foi para que fosse vendido. O atleta não via o empréstimo como um bom negócio, preferindo ficar no Flamengo caso não ocorresse a venda. O jornalista não informou sobre os valores precisos, mas disse que o Fortaleza irá pagar menos que o Flamengo pagou ao Atlético Mineiro, 3 milhões de euros em 2022, cerca de 15 milhões de reais na cotação atual. Eu já havia trazido essa informação no vídeo da parte da manhã. Então, continuando aqui, ex-jogador do Flamengo, Lázaro, interessa ao Red Bull Bragantino. É isso aí.
Cria do Flamengo, Lázaro pode retornar ao futebol brasileiro e defender o Red Bull Bragantino. O clube paulista aí abriu negociações para contratar o atacante brasileiro de 21 anos de idade. A ideia da diretoria é comprá-lo, descartando aí qualquer possibilidade de empréstimo com o Almeria, da Espanha. A informação é do jornalista Bruno Andrade, do UOL. O Almeria aí comprou o Lázaro no segundo semestre de 2022, junto ao Flamengo. E a equipe espanhola pagou cerca de 7 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais na época. O contrato vai até junho de 2028. E o Flamengo ainda detém 30% dos direitos econômicos de Lázaro. Ou seja, em uma eventual compra do Bragantino, o Flamengo aí pode faturar uma boa quantia e a depender do valor e do pedido dos espanhóis, né? A primeira temporada de Lázaro no Almeria foi números interessantes, com 6 gols em 20 partidas disputadas, 8 como titular. E na atual temporada, a bola da rede não aconteceu nos 13 jogos que ele jogou como titular. Então, o Red Bull Bragantino comprando o jogador aí, o Flamengo tem 30% dos direitos econômicos ainda, é mais dinheiro entrando nos cofres do rubro-negro. Então, vamos mudando aqui de assunto. Alvo do Corinthians, Gabigol pretende permanecer no Flamengo e cumprir o seu contrato até o final do ano. Uma das principais novelas aí que vem se arrastando desde o final de 2023 é o interesse do Corinthians em Gabigol. O centroavante tem contrato até dezembro deste ano com o Flamengo e pode aí assinar um pré-contrato na metade do ano. O interesse do Timão era contratá-lo em janeiro. No entanto, segundo o All Sport, Gabigol estará na representação do Flamengo, marcada para o dia 8, e tem o interesse de cumprir o seu contrato com o clube carioca até lá. Sabemos que o novo presidente do Corinthians assumiu hoje, né? Fez promessa aí de contratar vários jogadores, está fazendo isso, e um dos grandes sonhos da diretoria do Corinthians é contratar Gabriel Barbosa, o Gabigol. O presidente, o Rubão falou que é uma negociação muito difícil, porém eles continuam sonhando com o jogador no seu elenco para 2024. Valeu? Então vamos aqui agora para a final do vídeo, falar aquela parte aí do amadorismo da diretoria do Flamengo com relação aos seus jogadores, né? Prestem bem atenção, achei muito legal o posicionamento do jornalista. O jornalista João Luiz Júnior, caso Everton Ribeiro e sintoma do amadorismo da diretoria e da amnésia da torcida rubro-negra. 3 fatos sobre Everton Ribeiro para se analisar. Primeiro, é que por sua história no Flamengo, Everton Ribeiro merecia mais do que isso. Nenhum atleta é insubstituível. O clube não é refém do jogador algum. Mas alguém que conquistou tanto com o manto rubro-negro, com certeza merecia mais consideração. Ribeiro fez uma temporada fraquíssima, sim, junto a quase todo o time, mas é um jogador de rara qualidade e categoria. Com certeza, como poucos no futebol brasileiro. Então, é complicado justificar que Davi Luiz, por exemplo, tenha recebido um contrato com renovação automática por metas, mas Everton Ribeiro merece proposta parecida. Segundo fato, a segunda é que talvez alguns setores da torcida rubro-negra precisam mesmo uma idade ainda precoce. Começar a tomar medicação para combater problemas de memória. São rubro-negros alegando que Gabigol nunca fez nada pelo Flamengo. Everton Ribeiro como mercenário, como se grandes jogadores estivessem nascendo em árvore e em uma péssima temporada transforma-se craques históricos em perna de pau. 2023 foi sim um ano lamentável e os jogadores têm sim uma boa parcela de culpa, mas achar que a solução é se livrar de quem já conquistou Libertadores e não de Marcos Braz, beira a alucinação
coletiva. Eu concordo, em parte, os jogadores têm muita culpa, sim. Os técnicos chegaram muita culpa, sim. Mas a diretoria rubro-negra, para mim, foi a principal culpada de todos esses fracassos do ano de 2023. Terceiro e último fato. E a terceira é que, se o Flamengo decidiu mesmo que era a hora de se livrar de Everton Ribeiro, ele precisa ter a capacidade de repor essa saída, ok? Se vocês acham que Everton Ribeiro está abaixo dos padrões de qualidade do grupo rubro-negro, mas quem melhor do que ele irá chegar para a posição? Virá apenas De La Cruz, que irá para a seleção junto a Arrascaeta, e temos aí o mesmo problema de cobertor curto. É aquilo que eu falei, Copa América está vindo aí. O Flamengo vai liberar um monte de jogadores para suas seleções. O Campeonato Brasileiro não vai parar nessas 9 rodadas da Copa América. O Flamengo vai ficar completamente desfalcado. Então, teria que ter jogadores de qualidade para repor esses que vão esses que serão cedidos para as suas seleções. Vamos lá. Vamos passar mais uma vez a janela toda namorando um jogador de futebol russo que não virá? Vamos torrar dinheiro num mediano pior que Everton? Não adianta falar que um jogador não faz falta se isso não for provado na prática. A sensação, mais uma vez, é de que a diretoria do Flamengo age muito mais com o ego do que com a cabeça. Como se entender de dinheiro fosse sinônimo de entender de futebol, o que as últimas temporadas deixaram claro que não é verdade. Foi o que eu falei. Uma diretoria maravilhosa para arrumar patrocinadores, para conseguir fazer o dinheiro do Flamengo aumentar. Não ganhamos título nenhum, tivemos mais de 1 bilhão de faturamento, mas dentro das 4 linhas eles não correspondem à altura por causa do amadorismo, né? Então vamos seguindo aqui. Se Everton Ribeiro estiver mesmo fora do Flamengo, que leve toda a nossa gratidão e possa ser feliz no clube, se possível, sem fazer gol de placa na gente, como acontecia na época do Cruzeiro. Lembrando que Everton Ribeiro foi jogador do Cruzeiro e toda vez que o Flamengo jogava contra o Cruzeiro, Everton Ribeiro tinha aí boas atuações, né? Então, quando também jogava no Cruzeiro e contra o Flamengo, cansou de fazer gols bonitos. E que não aconteça o mesmo ele jogando lá no Bahia. Sabemos sempre que existe a lei do ex. Então, por uma diretoria mais profissional, um departamento de futebol mais profissional, o Flamengo e a sua torcida merecem isso. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.